Olá, começa agora mais um Beneficência na TV. No programa de hoje vamos falar de um assunto sério que é importante de se falar. Estamos no mês de setembro e é o mês Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização de prevenção ao suicídio. Por ano tem aumentado muito o número de pessoas que cometem o suicídio, principalmente em jovens. No programa de hoje você confere uma entrevista com a psicóloga Sandra Tarriconi e ainda mais uma edição da Tarde da Beleza, dessa vez com Diogo Alcaraz e também Donovan Navarro. Então olha, o programa está imperdível, não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV. Bom, Beneficência na TV de hoje vai falar de um assunto que, segundo a Organização Mundial de Saúde, 700 mil pessoas cometem o suicídio. E nesse mês de setembro é o mês Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização, de prevenção ao suicídio. E sobre esse assunto eu converso com ela, que é psicóloga Sandra Tarriconi. Sandra, obrigada mais uma vez, viu? Imagina, eu que agradeço, Cris. Já falamos outras vezes desse assunto, mas não adianta, né? Sempre a gente tem que estar, porque eu acho que não é um assunto que a gente tem que falar somente no mês, mas sempre, porque está aumentando muito. 700 mil pessoas, segundo a OMS, Sandra. O que está acontecendo com a humanidade? Ô, Cris, eu acho que é um assunto que a gente deve ser abordado sempre, porque é quebrar paradigmas, é quebrar tabu. Falar sobre suicídio ainda é muito pesado. Então, as pessoas elas não se sentem à vontade de falar sobre o suicídio. Então, a informação nós sabemos que é um grande incentivo, não só pela quebra do tabu, como também você mencionou, levar as pessoas a uma conscientização sobre o suicídio. Eu também fico alarmada de ver o número tão grande, tão expressivo de suicídio e tentativas de suicídio. E então, o que a gente tem acompanhado, eu que sou da área da saúde e da saúde mental, é que esse número ele tem aumentado, não só entre os adolescentes, mas também entre as crianças. Crianças também, de 9 a 11 anos. Crianças também. Mas o que leva uma criança a tentar um suicídio, Sandra? Então, veja, o suicídio, nós da psicologia consideramos o suicídio, o próprio termo suicídio, que vem do latim, é a morte de si mesma. É mais fácil nós entendermos a morte que vem de fora por um acidente, por uma doença. Parece que não precisa de tantas explicações. Agora, do suicídio é a morte que vem de dentro. É o último suspiro que a pessoa angustiada, ela está dando, é a última cartada. Então, nós costumamos dizer que é o furar a fila. Porque eu vou morrer, você vai morrer. O poeta Mário Quintana tem uma frase bonita, é um prefácio até de um livro dele. Ele fala, minha morte nasceu quando eu nasci. Então, a nossa morte nasce com nós, porque nós estamos vivos. Nós temos um prazo de validade, né? Exatamente. Só que o suicídio seria adiantar essa validade, cortar ela no meio do caminho. Exatamente, você fura a fila. Então, vou antecipar antes. Então, é alarmante quando tem crianças onde é identificado um suicídio ou tentativa de suicídio. Às vezes você pensa que é um acidente, caiu de uma janela, aspirou inseticida, se queimou, caiu na piscina. Quando você for investigar a causa desse acidente, você vê que foi uma tentativa de suicídio, pelo histórico dessa criança. No adolescente é a mesma coisa. Do adolescente é até mais assintoso, as tentativas de suicídio. E vale lembrar também, Cris, que eu costumo sempre falar que o suicídio não é uma emergência, ele não é agudo, já vinha ocorrendo antes o quê? Aquelas ideias, né, que a gente chama de ideação suicida. Então a pessoa já vinha pensando antes sobre essa possibilidade.
Eu já pensei sobre isso, você também já pensou sobre isso, as pessoas pensam. Se você olhar por uma terraça, tenho certeza que em algum momento você olhou lá embaixo e falou, nossa, e se eu pulasse daqui? E se eu caísse daqui? Como seria o meu velório? Será que as pessoas iriam se importar comigo? Porque passa pela nossa cabeça. Ou então num momento de muita angústia, de muita ansiedade, aí você pode ter uma ideia suicida. Só que você pensou naquele momento, eu pensei naquele momento, depois ela some. É preocupante quando essas ideias elas se tornam prevalentes na sua vida. E no suicida é isso que ocorre. Leva meses e aí ele vai pensando, eu quero morrer, eu não quero mais viver, cansei. É muito comum essa frase, cansei de viver. Ou a minha vida já não vale mais nem para mim e nem para ninguém. Agora, Sandra, eu tenho uns dados aqui do SAMU de Santos, que estimativa, né? Não é oficial, mas é uma estimativa de tentativas de suicídio só aqui na cidade de Santos. Em 2021 foram 93 casos. Em 2022 subiu para 110. Este ano de 2023, até o mês de agosto, 90 casos. Ou seja, em 2021 nós estávamos já na pandemia, 2023 a gente já acabou a pandemia, né? Alguns cuidados somente, mas estamos vivendo normalmente. Ou seja, praticamente já está passando do número de casos de 2021. E ainda segundo o SAMU, jovens são 60%, então 60% jovens, 40% de mais idade. A pandemia contribuiu para isso, Sandra? O que faz uma pessoa falar assim, cansei da minha vida? Cris, a pandemia ela contribuiu, né, pelo isolamento social. Nós seres humanos nós não fomos criados para ficarmos isolados. Nós necessitamos do outro desde que nascemos. A criança ela precisa ir formando a identidade dela pessoal, social, a partir do outro. Eu me reconheço no outro. Com a pandemia, nós fomos levadas ao isolamento social. Mas veja, só ela não seria suficiente. Por quê? Porque o suicídio, ele é multifatorial e ele é multideterminado. Ele é multifatorial porque existem outros fatores que contribuem. Social, cultural, biológico, de neurotransmissores, a depressão, a angústia, outros fatores que é multideterminado. Eles podem determinar com que facilitar a pessoa a tentativa de suicídio. Os artigos mais atuais de pesquisadores, eles mostram, olha que interessante, o que tem contribuído para a adolescência. A identidade de gênero é um fator importante. Por quê? Porque o adolescente ele vai ter a identidade sexual dele definida na adolescência, segundo a psicanálise. Então, só para a gente deixar claro, essa identidade de gênero seriam aquelas pessoas que nasceram fisicamente no corpo de um homem e em algum momento não se sente um homem, se sente uma mulher ou vice-versa. Também, é um dos. A identidade de gênero é um fator muito importante, porque a não aceitação. Né? Os pais, no primeiro momento, eles vão relutar muito até se definir que aquela menina que nasceu mulher, ela se torne, né, um transexual masculino e vice-versa. Só a identidade de gênero não seria um fator único. Aí nós temos o que? O abuso sexual tem aumentado, né, Cris? Muito. Sim. E aí é um grito de alerta. Então, aonde eu vou buscar, com quem eu vou compartilhar essa dor? A violência doméstica. A violência doméstica aumentou muito também com o isolamento social. Separação de pais, tanto para a criança como para o adolescente, é pesado. Se é para nós adultos, imagina para a criança, para o adolescente. Então, esses fatores, o bullying,
mau desempenho. Sempre existiu um bullying, né, Sandra? Agora que deram nome, porque sempre existiu. Sim, sim, então, mas veja, tem um fator, até pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria, eu li um artigo interessante, e não lembro do nome do autor, mas ele fala de um fator que a nossa sociedade, está evoluindo para o individualismo, né, Cris? Não coletivo, para o individualismo. E aí o que acontece? Eu fico preocupada comigo, eu fico preocupada com o meu desempenho pessoal, profissional, eu tenho que me dar bem. Se eu tiver que te dar rasteiro ou não, depois eu penso. E o que a gente tem... demais, é o que está muito. A gente vê Sandra, muito. as redes sociais, essa coisa de tecnologia, hoje a gente praticamente é um escravo de um celular. Sim. E assim, nas redes sociais a gente vê aquela coisa, é tudo muito fácil. Para aquelas pessoas que são as blogueirinhas, as influencers digital, é tudo muito lindo, muito fácil. Mas todo mundo, toda família tem problemas. Esse tipo de atitude, de consumismo, porque a pessoa consome essa informação, pode ser um fator também que mexa, porque a pessoa fala assim, eu não tenho condições de ter isso, eu trabalho e não consigo comprar um carro, meu casamento não deu certo, eu sou pobre e não consigo ter uma casa de... Isso tudo pode influenciar, pode passar desses pensamentos na cabeça dos jovens que são mais ligados às redes sociais? Principalmente para os jovens. O adulto jovem, né? Porque nós temos o adulto jovem e o intermediário. O adulto jovem, o adolescente, o adulto jovem, ele vai ser influenciado por o grupo, né? da própria sociedade. Então, os valores também têm se modificado muito. É como se ele valesse pelo que ele tem e não pelo que ele é. Para um adolescente tem peso? Tem. Então eu vejo, por exemplo, quando os adolescentes, naquela faixa dos 15 anos, querem ir para a Disney. Parece que ficou padrão. E aí se a gente não conseguisse ir, a frustração era muito grande. Só que os pais, eles colocavam, olha, não vai dar para ir. Ou então vai dar para ir. Podia chorar, espernear, mas a gente acatava, existia mais uma autoridade, porque era compartilhado as dificuldades financeiras também. Olha, hoje eu tenho dinheiro, então se fosse hoje você conseguiria ir para a Disney. Não sei se daqui 2, 3 anos, e isso daí é fato, isso daí ocorre. Aí o que acontece, a frustração, ela é uma geradora de ansiedade e de depressão. Só que só ela sozinha também não tem tanto poder assim. Então vai sendo um acúmulo de situações multideterminadas que podem facilitar, não é? E tem um componente também mental de cada um de nós, essa vulnerabilidade. Quais são os principais sinais de que a pessoa pode vir a cometer? Porque às vezes a gente ouve assim, poxa, mas eu nem sabia que ela tinha depressão, porque era uma pessoa tão animada, tão de bem com a vida e comete um suicídio. Quais são os sinais que a pessoa dá? Porque ele dá? O suicídio, ele dá o sinal? Dá. Tanto é que a campanha, né, o mês de setembro amarelo, ela é uma conscientização, como você colocou, das pessoas conversarem, discutirem sobre o suicídio. Mas também é um momento de parar e pensar em ações preventivas. Porque o suicídio dá para a gente prevenir. Então nós temos que fazer essas campanhas e conversar sobre como uma forma de prevenção ao suicídio, que é do grande objetivo. Ele existe. Em todas as faixas etárias ele existe. Então quais são os sinais que a gente pode ajudar uma pessoa, Cris? Você como jornalista, eu como psicóloga, o médico, qualquer um de nós poderia ajudar. Perceber, né, em que momento aquela pessoa está no seu momento de vida. Fatores fortes, a depressão. A depressão é um forte índice de que alguma coisa não está bem na vida daquela pessoa. O isolamento social, como eu te disse no comecinho, né, do programa, nós não fomos feitos para estarmos sozinhos. A pessoa, ela fica quieta, ela não quer conversar.
aquela explosão de choro e ela vai ficar fechada, né? Aquele ostracismo que você olha e fala, poxa, mas acho que ela está deprimida. Ela não quer conversar, ela se isola. Queixas assim, poxa, não estou bem, não estou legal. Aí você conversa com ela e fala, mas o que você tem? É uma dor física? Ela não consegue nem identificar o que é. Geralmente é muito interessante, eles descrevem a cabeça oca e um peso no peito, é significativo. O peso é angústia e a cabeça oca é sem perspectiva de vida. Entendi. Sandra, nosso tempo tá curto. Como fica a família, né, que está enlutada por um ente querido? De repente um pai, uma mãe, por causa de um filho que cometeu um suicídio. A família se sente culpada? Cris, tem um termo que nós temos pouco tempo, eu acho que menos de 20 anos no Brasil, que é a pós-venção, que é um termo das familiares, das pessoas enlutadas, porque para o suicida acabou, né? Sem crença religiosa, a vida dele acabou e acabou o sofrimento dele, mas começamos um outro, que é de quem fica. Então a pós-venção, ela é um fator importante para que a gente possa acolher quem ficou. Se for os pais, ou familiares, ou amigos, o peso da culpa é muito grande. É você se perguntar, principalmente um familiar muito próximo, um amigo muito próximo, fala assim, mas como que eu não percebi? Ele não deu, ou ela não deu nenhuma dica de que não estava bem. E aí, então, essas pessoas, elas precisam também de um acompanhamento, porque eu acho tão injusto, né? A pessoa morre e deixa o outro... E fica para os outros, com essa sensação. Sandra, só para encerrar, quem tenta um suicídio, não deu certo, ele volta a tentar novamente? Ele pode tentar. A família tem que ficar atenta? Tem, mais ainda, porque ele pode ser reincidente. O reincidente, né, como eu te disse, o suicida não é agudo. Agora eu vou impô-lo. Então ele pode tentar outras vezes. Tem que dar um suporte, levá-lo ao médico, um psicólogo, psiquiatra. A família e amigos têm que ficar atentos. Ou seja, amigos e família têm que ficar atentos a todas as pessoas que estão ao lado. Porém, não é se meter na vida alheia. Isso, não é isso? A gente até questiona, a gente fala que do suicídio, na pessoa que tem um perfil que pode ser que ela cometa suicídio, a gente tem que meter a colher mesmo. Tem que ir lá, tem que ver o que está acontecendo na vida dela. Tá certo. Sandra, obrigada mais uma vez. Obrigada a você, Cris. Eu te agradeço. E você não saia daí que no próximo bloco você confere mais uma edição da Tarde da Beleza com a equipe do David Santos e Cosmopolitan e música de Diogo Alcaraz e a participação de Donovan Navarro. Eu volto já. Estamos apresentando Beneficência na TV. Com atendimento personalizado e humanizado, o Serviço de Luto do Hospital Beneficência Portuguesa oferece um espaço de paz, tranquilidade e conforto para você e sua família nos momentos mais difíceis. Velórios climatizados, livros de condolências digital, serviços de cremação e traslado para outros estados. Disponíveis para seguradoras, convênios e particulares. Serviço de luto do Hospital Beneficência Portuguesa, tornando mais fácil o momento mais difícil. Voltamos a apresentar Beneficência na TV. Essa Tarde da Beleza, mais uma edição ao meu lado, nosso presidente Ademir Pestana. Hoje completa 5 anos de Café com o Presidente. É isso, presidente? Hoje aqui é a Tarde da Beleza, né? Mas hoje a gente está completando 5 anos de Café com o Presidente, né? Então parece que foi outro dia, viu, Cris? Quase diariamente ele vem visitar as alas do SUS, né? Então eu entro, converso com as pessoas e como é que vai? O médico já veio, eu falei, conversa, né? As pessoas acham até que eu sou médico. E depois é que elas ficam sabendo, era o presidente que veio e tal. E numa dessas visitas, uma das pacientes me abordou e falou assim, se eu fizer um café
na minha casa, o senhor vai? Eu falei, claro que vou, muito honrado, estarei lá. E até brinquei, olha, se não for bom o café, eu não vou, precisa ser o café bom, eu gosto de café, tal, aquela brincadeira. Aí aconteceu assim. E aí nós marcamos, nós fomos na casa da paciente, eu achava que era um projeto de humanização que se iniciava ali de um momento, achei até que ia ter algumas visitas, depois ia parar. Mas aquilo continuou e até hoje, né? Semana passada eu fiz mais 2 visitas, então isso me traz assim muito prazer, né? Dessas visitas, eu me lembro de todas, né? As pessoas ficam amigas e depois elas retornam à beneficência para receber um bottom e ir à minha sala também tomar um cafezinho comigo e ficam amigas da beneficência, ficam amigas do hospital, ficam meio amigas também, às vezes estou andando na rua, ô, seu Ademir, como vai e tal. Essas coisas trazem muito prazer. Então aproveitar até o programa para agradecer os nossos colaboradores, essa equipe, né? E as pessoas que abriram as portas, que foram atendidas aqui na Beneficência, muitas já não estão mais com a gente, mas ficou a amizade dos familiares também. Enfim, Cris, é isso, são 5 anos de um trabalho que se completou. E quando você consegue completar algumas metas, é muito confortante para a gente, né? Porque os planejamentos sendo realizados é muito bacana. Presidente, eu sei que a gente está na Tarde da Beleza, mas eu queria que, já que o senhor falou das histórias e como começou, e dentro dessas 402 histórias, tem alguma que tenha marcado mais o senhor, que o senhor nunca esquece? Cada uma tem a sua característica, Cris, né? Tem algumas que ficaram assim, como o detalhe de uma senhora que falou de um beijo, né? Um beijo que o marcou, que ela lembra até hoje, depois de quase 70 anos, né? Então, ela falou, depois que eu recebi o beijo daquele homem, aquele namorado dela na época, eu me apaixonei por ele e sou apaixonado até hoje, isso marcou bastante, mas cada uma nas suas características, nas suas individualidades, enfim, é muito bacana, não dá para separar. Cada momento é o seu momento de beleza, de alegria, enfim, todos os lados da cidade, os morros, Ponta da Praia, Gonzaga, Zona Noroeste, Zona Leste, olha, uma coisa maravilhosa. Eu me sinto assim, ó, como se fosse um parente mesmo, de todos eles. Acaba sendo todo mundo uma família, vem para a Beneficência, entrou para a família, seja paciente, seja colaborador, né? Presidente, falando em beleza, a gente está aqui hoje, mais uma edição da Tarde da Beleza. Uma musiquinha, hoje com 2 convidados, Diogo Alcaraz e Donovan Navarro. Tempo tá bom, equipe do Cosmopolita. Mas a partir de novembro, como a gente vai ampliar mais o atendimento, eu acho que nós vamos ter muito mais pacientes nessa Tarde da Beleza aqui na Beneficência Portuguesa, melhorando, trazendo novas atrações, né, para que possa dar um conforto cada vez maior aos nossos pacientes. É uma maravilha, né, cara? O Ademir, depois que tomou a frente da presidência, aí a Beneficência tem ido para frente, muito para frente, né? Eu já tive internado aqui várias vezes, né? Outras 2 vezes. Não era o Ademir, mas agora com a presidência dele aí, eu só vejo melhoras, né? Muito bom mesmo. E o que o senhor fez nos cabelos? Eu dei uma cortadinha no pouquinho que eu já não tenho, né? Mas ficou bom, viu? Gostei, viu? Melhorou a autoestima? Melhorou muito, muito, muito. Aqui as ações sociais que tem aqui dentro levantam muito o astral da gente, né? Somente a gente já está doente, precisando, né, de um carinho, de um familiar, ele não pode estar presente o tempo todo, né? Aí ele contribui com esse carinho com a gente, né? Tratando da gente um pouco mais de humanidade, né? Por isso que é a humanização, né? E amanhã você falou que vai receber alta, e já vai receber alta arrumadinho. Vou receber alta feliz, né? Bem tratado, cortei o cabelo, me deram um óleo aqui que eu fiquei... É muito bom, aqui é muito gostoso mesmo. Eu fiz uma escova, achei maravilhoso, esse trabalho é excelente, levanta a autoestima da gente, ajuda os pacientes e ajuda a gente como funcionário. A gente trabalha com a autoestima lá em cima.
e com a beleza, principalmente. Vocês estão de parabéns, continue assim, com esse trabalho maravilhoso. É sempre uma grande alegria. Tivemos aqui a equipe do Cosmopolitan Hairdresser, Diogo Alcaraz, Donovan Navarro, deram um show aqui. Pacientes curtiram como sempre. E é isso, Tarde da Beleza, Beneficência Portuguesa, humanização. Humanizar é preciso. Eu vou conversar com ela, que é a gerente do Cosmopolitan Hair, que é parceiro, junto com o David Santos, aqui das ações da humanização e da Tarde da Beleza. Estael Figueiredo, que é a gerente, agora de casa nova, né? A gente já conversou quando você estava em outra casa e agora no Cosmopolitan. Como é que está sendo esse novo desafio e essa parceria aqui com a Beneficência? É um desafio gostoso, né? A gente que gosta de desafios, né? Eu particularmente, né, Cris? Está sendo um desafio grande, né? Pegando essa casa nova aí e continuando essa parceria que a gente já tem aqui, que é gratificante, né? Então é muito bom. Não tem nem palavras, né, para a gente falar e estar aqui hoje, né, fazendo esse trabalho. E quero continuar por muito tempo aqui e continuar com esse grande desafio aí no Cosmopolitan, né, por um bom tempo aí nós todos juntos. Agora, para quem não sabe, como é que faz? O Cosmopolitan você tem, além de cabeleireiros como o David Santos, tem todos os serviços que a mulher precisa ir lá cuidar da beleza, é só ir para o Cosmopolitan. Exatamente, Cris. Lá a gente tem tudo, né? Do cabelo, a unha da cutilagem, ao alongamento, o cabelo, todos os produtos, a parte de química, né? E o diferencial do Cosmopolitan é que de segunda-feira abre, né? Muito importante isso. Segunda-feira ali na região é uma das casas assim pioneira em Santos, né, que abre de segunda para atender aquelas clientes que realmente precisa, que nem hoje você precisou, fez unha e cabelo e tá linda aqui, no sol, no calor. Rimas e ventos e velas, vida que vem e que vai, a solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais. Rimas de ventos e velas, vida que vem. Donovan Navarro hoje aqui, presente na Tarde da Beleza. Donovan, prazer. Você que é um amigo assim de 30 e poucos anos. Por aí. Hoje aqui participando da Tarde da Beleza. Que delícia. Primeiramente um beijo pro teu público, um beijo pro público da Benê. E, ô Cris, estar com você é sempre uma festa, né? A gente que realmente é uma amizade de mais de 30 anos, com certeza. Agora, Donovan, você que já fez show para diversos públicos, você viaja o Brasil, vive em contato no meio artístico e de repente está vindo num hospital fazer um show. Como que é para você? Primeiramente, assim, eu queria parabenizar, né? Porque é um projeto, sem dúvida nenhuma, maravilhoso, né? É lógico que para a gente que está acostumado a fazer eventos em casa de show, em aniversários, em festas particulares, é muito diferente, né? E assim, interessante, tem uma energia boa. E esse espaço, justamente, ele traz isso. A gente se sente bem, é gostoso e novamente, está de parabéns, um projeto sensacional. E nunca más de ti se fue mi amor, queriendo que podía convencer a tu alma de mi padecer. Beneficência na TV.